E aí, Diego, tudo bom? Hoje a gente vai falar aqui sobre os capítulos de 11 a 20 do livro de técnicas construtivas que você passou para a gente. Fiz um resumo de cada um dos capítulos e vou apresentar aqui para você. A ideia aqui não é só repetir o que está no livro, mas mostrar como esses sistemas aparecem no dia a dia de obra. Então, a gente vai passar pelos pisos e pavimentação, fechamentos e vedação, esquadrias e revestimentos, né, que fazem parte dos fechamentos e vedações, instalações elétricas e hidráulicas, acabamentos, que está incluso a pintura, qualidade e pós-obra. E por fim, assim, a entrega de obra, né, e isolamento térmico, isolamento acústico também. E ao longo da apresentação a gente vai fazer esse link entre a teoria e a norma técnica e dando exemplos práticos, né, do canteiro de obra. E vamos lá. Então vamos começar pelo capítulo 11, que fala sobre pisos. Quando a gente fala em piso... desculpa. Quando a gente fala em piso, é comum que a gente pense só no revestimento, né, no acabamento final, no porcelanato, no laminado, vinílico. Mas, na verdade, né, do ponto de vista técnico, o piso é um sistema de camadas, né, um conjunto de camadas. E aí você tem a subbase, a base, o contrapiso, e aí sim, né, só depois disso que tem o revestimento. Então, essas camadas elas têm que trabalhar juntas para garantir conforto, segurança e desempenho. A NBR 1575, ela trata, inclusive, sobre isso, do desempenho mínimo dos sistemas de piso em edificações habitacionais, né? Ela fala de durabilidade acústica, impacto, deslizamento, entre outros. Na prática de obra, uma coisa que a gente vê muito é a patologia causada pelo revestimento em si. Na verdade, não pelo revestimento em si, né? Mas pelo contrapiso mal executado, ausência de juntas, falta de cura do concreto, espessura irregular. E aí que aparecem aqueles pisos com problemas, né? Com trincas, com desníveis, problemas de caimento em áreas molhadas. E isso é um clássico, né? A gente tem chuveiros, né? Boxes de chuveiros, áreas molhadas, que realmente a água não é direcionada da forma correta para os ralos, né? Então, esse caimento tem que ser muito bem feito na fase do contrapiso, para que quando você assente o seu revestimento, a água siga o caminho certo, né? O caminho que você queira direcionar. Então, como engenheiro, o nosso papel é definir o sistema de piso, né, já em projeto, considerando o uso, a carga, o ambiente, e durante a execução a gente tem que fiscalizar, né, e especialmente essa questão da planicidade, né, dos caimentos, as juntas, né, como eu falei também, que são importantes, e essa cura do concreto. O serviço, né, esse é um serviço que muitas das vezes é tratado como um serviço de acabamento simples, mas que se ele for mal feito, né, ele vira dor de cabeça para a vida toda da edificação. Agora falando sobre o capítulo 12, né, o capítulo de pavimentação,
Aqui o conceito é bem parecido, né? Também é uma estrutura que é feita em camadas, mas ela é pensada para suportar cargas de rodas, né? De veículos, tráfego de veículos, variações de climas muito mais severas do que os pisos, né? Que são internos. Aqui a pavimentação, como ela está externa, ela está exposta ao clima. Então, você tem que ter essa estrutura mais robusta. Então, a sequência aqui básica é subleito, o reforço de subleito, uma subbase, a base e o revestimento. Esse revestimento ele pode ser um asfalto, blocos de concreto intertravado, pedra. Isso vai depender do projeto, né? E muitas das vezes também do arquiteto, do jeito que ele quiser montar esse projeto. Cada camada dessas tem uma função estrutural, né? E se a gente não controla bem a compactação, a espessura e a drenagem, o pavimento começa a deformar. Ele forma buracos, poças. Então, nessa etapa, realmente a drenagem é uma das partes mais importantes, porque não adianta só dimensionar a espessura, né, se a água fica presa dentro do pavimento. Então, assim, em áreas de estacionamento, de condomínio, uma solução muito interessante realmente é o intertravado, porque ele tem uma boa estética e, ao mesmo tempo, a manutenção no sistema intertravado é mais fácil, porque deu problema ali, você tira e arruma e coloca, reposiciona os blocos no lugar certo, né? Então, é uma forma mais prática de dar manutenção do que o asfalto, por exemplo. E de forma estética, eu, por exemplo, até prefiro, né? Acho mais bonito. Então, assim, muitos condomínios hoje em dia, bairros planejados, né, têm usado o intertravado como uma solução nova. Agora, passando para esquadrias, capítulo 13. A gente aqui está falando de fechamentos dinâmicos, né, que são as esquadrias, que são portas, janelas, fachadas envidraçadas. Eles são elementos que controlam iluminação, ventilação, segurança, conforto térmico, conforto acústico, além de ser pontos críticos para infiltração. Então, assim, realmente a esquadria ela é um ponto interessante aqui para ser discutido com os arquitetos, né? A quantidade de iluminação que você quer naquele ambiente, né? Você consegue determinar aí, determinando o tamanho das esquadrias. Então, hoje com a NBR 15575, a esquadria deixou de ser só uma peça de marcenaria e serralheria e passou a ser parte de um sistema de fachada, né, para atender requisitos de estanqueidade à água, permeabilidade ao ar e resistência ao vento. Então, é exatamente o que a gente comentou dos pisos, né? Aqui a gente também precisa ter as juntas, né, de dilatação entre as esquadrias e as paredes, porque realmente elas vão dilatar se você não deixar esse vão livre, né? E isso pode ser um problema para você, né? Se você não usar, às vezes, também o selante adequado, né? O chumbamento tem que ser no prumo. Se for um chumbamento fora de prumo, isso pode resultar em infiltrações, né, na sua estrutura. Então, para nós engenheiros, né, é fundamental participar da definição dos vãos, né, para que os vãos fiquem realmente com essa sobra, né, das dilatações, e entender a limitação, né, de cada material, escolher o material certo, né, o PVC que pode ser utilizado, a madeira,
o aço e o vidro, né? Agora, falando das instalações elétricas, a gente está lidando, né, quando a gente fala de instalações elétricas, aqui o foco é a segurança e a funcionalidade, né? É um sistema de baixa tensão, né? Que se ele for mal projetado ou executado, ele acaba colocando em risco a vida de pessoas, né, e o patrimônio também. Então, existe a NBR 5410, ela é a nossa referência principal para instalações elétricas. Quando a gente olha para a instalação, né, a gente enxerga o ramal de entrada, o padrão da concessionária, o quadro de distribuição, com os disjuntores, né, o DR e DPS, né, que são essenciais para proteger o seu circuito, e os circuitos terminais, né, que são as tomadas, iluminação e tomadas específicas, né, que normalmente eletrodomésticos que possuem tensões mais altas, eles precisam de uma tomada específica, como, por exemplo, geladeiras, chuveiros elétricos, né? Então, assim, por trás disso tudo, tem uma lógica, né, de dimensionamento de condutores, de proteção de subcorrente, contra-choques, né? Em obra, o que mais aparece são as famosas gambiarras, né? Emendas fora da caixa de passagem, ausência de aterramento, circuito sobrecarregado que ligam tudo na mesma tomada. Então, como engenheiro, a gente precisa ser chato com isso, né? Exigir que os eletrodutos sejam previstos no projeto da estrutura e da alvenaria. A gente precisa, antes mesmo de uma concretagem de uma laje, verificar se as esperas, né, as passagens, os shafts já estão no lugar, posicionados, para que não tenha esse retrabalho de depois furar um concreto já curado, né, que é uma coisa complicada de se fazer. Então, durante a concretagem, você tem que ter essa sinergia para alinhar, né, junto o projeto da laje com o projeto de instalações elétricas e hidráulicas também. Outro ponto importante, né, é que as instalações do canteiro de obra também têm que ser feitas de forma adequada, né? Muitas vezes a gambiarra que eu comentei são feitas nessa etapa, né? O pessoal fala, é uma coisa provisória, a gente vai ficar aqui só enquanto a gente faz a obra, vamos fazer desse jeito, mais barato. Mas não, né? Porque muitas das vezes você acaba colocando em risco os trabalhadores da obra e a própria obra, né? Então, assim, tudo tem que ser feito e acompanhado da forma correta. Agora, o capítulo 15, instalações hidráulicas. Aqui o grande foco é a estanqueidade e durabilidade. Aqui entram sistemas de água fria, água quente, esgoto sanitário e água pluvial, né? A NBR 5626 traz os requisitos para projeto e execução. E a gente sabe que se alguma coisa der errado nessa etapa, né, o problema vai aparecer em forma de vazamento, infiltração, mofo ou mais cheiro. E geralmente esses problemas, né, eles aparecem depois que o cliente já está morando. Então isso é um problema, acaba sendo ruim para a imagem da construtora, porque assim, muitas das vezes o vazamento é um vazamento pequeno, que durante a obra é difícil de ser detectado, e que se você não fizer os testes, né, de pós-obra, deixar os registros ligados por alguns dias para fazer o teste, né, você vai acabar percebendo só depois que seu cliente já estiver lá dentro. Então é um problema.
Então, um ponto importante é entender o conjunto, né, como funciona as instalações hidráulicas em residências. Primeiro, né, você tem a alimentação dos reservatórios, as pressões de trabalho, a distribuição pelos pavimentos, dimensionamento das tubulações e, no caso do esgoto, você também tem a declividade mínima dos coletores e ventilação adequada para evitar sinfonagem e retorno de odores, né? Então, você tem que ter sempre a ventilação, né, junto ao sistema de esgoto para que você não tenha mau cheiro, né, na sua residência. Então, na prática, né, o engenheiro precisa coordenar as prumadas com a estrutura e com a arquitetura, né? Isso não significa deixar para furar a viga depois, né? Como eu falei, você tem que programar, né? É muito mais barato você já deixar os pontos de passagem programados na laje para que você não tenha que furar e ter esse retrabalho depois de concretado já. Voltando aqui, não só na laje, né? Como eu tinha falado também, a alvenarias, né? O ideal é já deixar as tubulações de hidráulica, de elétrica, todas passadas já antes de finalizar a parede, né? Agora vamos lá para capítulo 6, 16, revestimentos. Só um minuto aqui que a conexão caiu. Aí voltou. Beleza. Agora o capítulo 16, a gente vai falar sobre os revestimentos. O livro trata bastante do sistema de fachada, mas o raciocínio vale para aqui também, né, para os ambientes internos. Revestimento não é só estética, ele protege, ele regulariza e prepara a superfície para receber outros acabamentos. Então, nos sistemas argamassados, né, a sequência clássica é o chapisco, esboço, emboço, desculpa, e reboco. Cada camada tem uma função. O chapisco garante aderência, o emboço corrige prumo e esquadro, e o reboco faz o acabamento fino. Depois disso, a gente pode entrar com a cerâmica, ou com a pedra, com a textura, pintura. Vai depender do projeto, né? Vai depender do arquiteto, do que ele tiver escolhido para essa parte. Do ponto de vista do desempenho, o que manda é a aderência e o controle de fissuração. Então, aqui entra a parte do chapisco, né? Você tem que ter um chapisco bem feito para te dar aquela aderência e você ter uma boa parede, uma parede bem revestida. A aderência depende, então, de uma base limpa, do traço compatível e de boas condições de cura. A fissuração tem a ver com, às vezes, espessuras exageradas, retração da argamassa, falta das juntas, né, de dilatação e movimentação da própria estrutura que ocorre, mas a gente tem que fazer o restante das etapas corretamente para que minimize o movimento da estrutura. Então, na prática, as fachadas são uma das principais origens de patologia dos edifícios, né?
onde você tem o desemplacamento de revestimentos, infiltrações, né, manchamentos. Por isso, o engenheiro precisa controlar o traço, o tipo de areia, de aditivos, né, a espessura, a cura, além de pensar em juntas de dilatação para sua fachada. É um tema que tem muito impacto em segurança pública, né? Quando a gente pensa em alguma placa de algum edifício despencando, né, desprendendo da fachada e despencando na calçada, é algo perigoso, então realmente tem que ser feito com muita criteriedade e segurança. Falando de pintura agora, né, nessa sequência, né, depois do revestimento, depois que você tem sua parede toda pronta, aí sim vem a pintura. A pintura, então, muitas das vezes é vista como o toque final, né, apenas estético. Mas do ponto de vista técnico, é um sistema de proteção, né? A pintura começa muito antes da lata de tinta. A gente sempre passa antes da tinta o fundo preparador, um selador, aí você vem com a massa corrida, ou então uma massa acrílica, aí você lixa, e aí, na verdade, aí ainda tem a limpeza, né? E aí sim que você vem com a tinta de acabamento. E aí, entre as tintas, a gente tem vários tipos, né? A gente tem a tinta PVA para o interior seco, acrílica para interior e exterior, esmalte para madeira e metal, epóxi para pisos e ambientes específicos. Então, assim, uma coisa que o livro enfatiza bastante e que a gente vê em obra também é que se a base não estiver bem preparada, né? Se ela estiver úmida, suja, sem cura, não tem tinta boa que vai resolver. Aí você vai ter as patologias da pintura, né? Que são o descascamento, bolhas, fluorescência, diferença de tonalidade, né? No branco principalmente, isso acontece bastante. Então a gente, como engenheiro, né, a gente precisa especificar os sistemas de pintura por ambiente, né, considerar a agressividade do meio, por exemplo, se está em litoral, área industrial, e acompanhar sempre o empreiteiro, né? Normalmente esse tipo de serviço é sempre um empreiteiro que é contratado, não é mão de obra própria, e temos que controlar se ele está respeitando o número de demãos, a diluição da tinta, o tempo de secagem, as condições climáticas, né? Então isso é muito importante. Vamos para o 18. Entrega de obra. Chegando na fase, né, da entrega de obra, a gente basicamente fecha o ciclo construtivo. Aqui entra tudo aquilo que, se não foi bem feito, né, vira chamada de assistência técnica depois. Então, a entrega envolve vistorias, né, vistorias técnicas por sistemas. A gente avalia todos os sistemas, a estrutura, alvenarias, esquadrias, os pisos, as instalações elétricas e hidráulicas. E aí, então, a gente elabora uma lista, né? Uma lista de pendências, correções, dessas não conformidades. E, por fim, né, é feito também testes, né, de funcionamento de todos os equipamentos da, da residência, da edificação. Depois, sempre efetuada também uma limpeza fina, né, para deixar o imóvel em condições de uso. E além disso, tem a parte documental que precisa ser entregue para o seu cliente, né, ao final da obra, que é o projeto S-Build, que é o projeto
de como realmente foi construído tal coisa, né? Então, assim, a obra como ela foi feita. Manuais de uso, manuais de operação, manuais de manutenção, ARTs do empreendimento, certificados de ensaio, certificados de conformidade com as normas, né? E hoje, né, o desempenho ao longo da vida útil da residência está muito ligado realmente à manutenção que o usuário faz. Então, é responsabilidade do engenheiro, né, da construtora também, informar o cliente como proceder em relação a essas manutenções. Falando de isolamento acústico agora, capítulo 19, o penúltimo aqui do nosso livro, a gente passa a falar do conforto ambiental, que é uma dimensão de desempenho relativamente recente nas normas, né? Mas que faz muita diferença no uso da edificação. A NBR 15575 define níveis mínimos de isolamento para ruído aéreo entre unidades habitacionais e para ruído de impacto, principalmente entre pavimentos. Então, o projeto precisa considerar isso desde o início, porque depois da obra estar pronta é difícil corrigir, né? Então, o ruído aéreo é aquele que se propaga pelo ar, voz, música, o tráfego do trânsito, né? E costuma ser combatido com massa de vedação. Você coloca, às vezes, paredes mais pesadas, sistemas de drywall com lã mineral, esquadrias com boa estanqueidade, né? Com fechamento, com isolamento acústico. Isso tudo é utilizado nessa etapa também. Aqui a gente tem uma conclusão, né? Os capítulos analisados, eles demonstraram que a engenharia civil moderna exige uma visão sistêmica, né, de construção. O piso, pavimentação, esquadrias, instalações, revestimentos, pinturas, entrega, isolamento acústico, isolamento térmico. Nada disso funciona de forma isoladamente, é tudo um compõe o outro, né? São sistemas que se conversam e que impactam diretamente no desempenho da edificação ao longo da vida útil. As NBRs comentadas, né, trazem esse recado de forma bem clara. A gente não basta só dimensionar a estrutura, a gente precisa garantir conforto, segurança, durabilidade, manutenção adequada. Isso só acontece realmente se o engenheiro estiver presente, né, detalhando, compatibilizando projetos, fiscalizando. E essa é a atuação, esse é o papel do engenheiro, né? Então é isso. Obrigado pela atenção, Diego. Valeu.